paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estarei expondo os últimos 3 capítulos do livro de Provérbios, o 29, o 30 e o 31. No capítulo 29, inicia no versículo 1 falando sobre a humildade. Note aquelas pessoas que não aceitam ser corrigidas, o caminho delas é para a destruição. A virtude de ser humilde é aceitar ser repreendido, e a falta de humildade fará com que alguém não observe seus erros e siga rumo à sua própria destruição. É justamente sobre essa questão tão importante que o sábio nos ensina neste verso. Muitos caem de uma posição alta e acabam morando embaixo de viadutos por não ter tido humildade para ouvir um conselho. O versículo 2 fala da alegria do governo justo. Quem se alegrará com a opressão e a injustiça? Um governo dominado por pessoas injustas só poderá trazer desprazer e discórdias. A alegria e satisfação passarão longe de um governo desses. É por esse motivo que o sábio afirma com muita propriedade que com um governo justo o povo se alegrará. Afinal de contas, somos humanos. O versículo 3 instrui sobre o cuidado com os bens. Se entregar ao pecado e desperdiçar o que foi conquistado é tão errado que, além de ser tolice, desonra aquele que ensinou a conquistar tudo que possuiu. O sábio cita o exemplo de um jovem que desonra a seu pai por não usar os bens da família de modo sábio, e assim traz para o seu pai tamanho prejuízo. O versículo 4 ensina a bênção de agir por justiça. Um governante justo traz equilíbrio e paz ao seu povo, mas o governante que dá preferência aos que amam subornar traz tremenda destruição a todo o povo. Os versículos 5 e 6 falam sobre o cuidado de Deus com o justo. A amizade falsa é aquela que sempre há da parte do outro opiniões de elogio, bajulação. Nunca você é chamado a atenção, nunca erra e tal. Cuidado. Esse está preparando um laço para derrubar você, mas até da armadilha desses falsos amigos, diz o sábio, o justo terá um escape. Deus nunca deixa aquele que serve a Ele em amor e devoção sem auxílio necessário. Ficar atento é nosso dever. A amizade verdadeira sempre terá atritos, pois é o amor que quer melhorar o outro. Vigie e continue firme em Deus. Mantenha nele seus pensamentos e atitudes, e tenha amigos, pois das falsas amizades Deus te livrará. Amém? O versículo 7 orienta sobre o caminho dos justos. Quando encontrar um homem ou mulher que não se importa com os menos favorecidos, saiba que você está diante de uma pessoa perversa. O sábio classifica os perversos como aqueles que não se importam com os necessitados, mas os justos sim. Esses se interessam pelos direitos dos menos favorecidos. Os versículos 8 e 9 retornam ao tema dos zombadores. Ficar atento àqueles que gostam de zombar de outros é importante para o bom andamento da civilização, pois esses amam o tumulto. Porém, os sábios trazem a paz e a ordem. Levar um zombador a juízo é certeza de tumulto e nada se resolverá. Por esse motivo, é considerado como insensato aquele que ama a zombaria. O versículo 10 fala sobre a fortaleza que é o justo. O sanguinário, aquele que ama destruir outros, são totalmente contra aqueles que gostam de ajudar outros. Existe aqui 2 qualidades, um fraco, que ama a destruição, outro forte, que ama auxiliar outros. O primeiro é chamado de sanguinário, o outro, porém, é chamado de justo. O versículo 11 reforça o ensino sobre o domínio próprio. Pessoas que dominam seus impulsos de ira ou raiva certamente são consideradas sábias, mas aquelas que extravasam e deixam fluir o que está dentro de si manifestam sua tolice. O sábio corretamente ensina sobre a sabedoria que há em quem possui domínio próprio. O versículo 12 ensina a impressão de se preocupar com a verdade. O famoso dar brecha ocorre quando um mentiroso se torna o conselheiro de alguém em eminência, um rei ou governador, e etc. Pois se o governante ouve a uma pessoa mentirosa, entenderão que a preferência do rei está inclinada para os perversos.
Esse é o motivo pelo qual o sábio afirma que se um governante ouve a mentirosos, seus conselheiros se tornarão perversos, ou seja, o rei colocará tudo a perder. Os versículos 13 e 14 ensinam a bondade de Deus. Deus tem manifestado sua bondade de tal modo que ninguém pode dizer contra ela, pois assim como os pobres e necessitados vivem neste mundo com seus sentidos visuais perfeitos, assim aqueles que o oprimem também. Observe que Deus favorece aqueles que auxiliam aos pobres e aqueles que oprimem os pobres não são retirados os direitos de enxergar. A misericórdia do Senhor nosso Deus é sobre todos, bons e ruins. O versículo 15 fala sobre a importância da correção. Aquele que é corrigido sabe caminhar corretamente, mas o que não recebe correção anda por caminhos tortuosos. O sábio vem contrariar o ensino atualmente apregoado pelo nosso Brasil, onde disciplinar uma criança cria nela traumas emocionais e psicológicos. Porém, o que temos visto é que quem tem ficado com traumas são os pais e não os filhos não corrigidos. O versículo 16 fala sobre a brevidade dos perversos. Por pouco tempo o domínio dos homens maus continuará, pois o governo que dura muito é aquele aprovado por Deus. Temos visto que os perversos, ainda que amados por muitos por causa de suas astúcias, não podem prevalecer por muito tempo. O versículo 17 fala sobre a felicidade de quem está em Deus. Sem sombra de dúvidas, quando um povo segue as ordens divinas, há paz, tranquilidade e sossego entre os semelhantes. Há felicidade em que vive em obediência a Deus e às suas leis, pois o ser humano foi criado para viver no centro da vontade do seu Criador. Os versículos 18 ao 21 falam sobre a aplicação de métodos de ensino. O sábio trata nesses versos o cuidado com os escravos. Lógico que no século atual não há mais esta realidade de escravidão, mas para entender esses versos segue um esclarecimento. Tem pessoa que para chegar ao entendimento somente as palavras não serão suficientes. Palavras ditas sem pensar revelam a personalidade da pessoa. Tratar uma pessoa que tem pouco entendimento como alguém sábio só trará problemas. Devemos empregar os métodos necessários para auxiliar a pessoa a melhorar. Os versículos 22 e 23 estabelecem a bênção do domínio próprio. Quando, num momento de ira, o orgulho de alguém o conduz por um caminho de destruição, é desprazer. Mas quando há nessa pessoa calma, movida por um coração humilde, tudo é diferente, pois ao invés de desprazer, haverá honra. Os versículos 24 e 25 ensinam o temor a Deus apenas. Muitas pessoas, por terem medo de alguém que serve a algum tipo de organização, fazem ou cometem atitudes que elas mesmas reprovam. O sábio assegura que o temor a esse tipo de pessoas é desnecessário e tolo, pois o caminho melhor é temer a Deus que aos homens perversos. Os versículos 26 e 27 alertam sobre o perigo do amor próprio. Buscar ser favorecido por alguém em posição de superioridade é viver em função de si mesmo. E se o governante seguir essa prática injusta, atenderá à sua demanda, mas somente aqueles que confiam no Senhor serão de fato felizes. No capítulo 30, logo no início, nos versículos 1 ao 4, as palavras de reconhecimento de Agur são apresentadas. As palavras deste sábio, identificado como Agur, refletem humildade diante da grandeza de um ser pessoal e superior, chamado Deus. Antes de declarar as imensas grandezas divinas, este sábio reconhece a fraqueza e fragilidade humana em si mesmo e declara, como que suspirando, quem descobriria esses mistérios divinos. Nos versículos 5 e 6 é reforçada a ideia do conhecimento futuro de Deus. As palavras de Deus são todas elas a verdade. Afinal de contas, quem conhecerá o futuro além dele? Quem poderia acrescentar algo ao seu conhecimento? Não, ninguém poderá realizar esse feito. E se alguém tentar isso, merecerá o título de mentiroso, pois Deus está muito acima de qualquer entendimento humano. O homem que procurar ensinar a Deus será por Deus repreendido. Não permita que seu coração orgulhoso queira ensinar a Deus o que fazer. Recebamos a vontade de Deus para a nossa vida como ela verdadeiramente é. E ela é, sem sombra de dúvidas, a melhor coisa para nós.
Nos versículos 7 ao 9, ensinam sobre 2 pedidos para uma vida simples. O sábio pede em oração 2 coisas que considera importante para a vida nessa terra. Ficar longe da falsidade e da mentira, resume o primeiro pedido. Ter somente o que precisa para viver, resume o segundo pedido. O versículo 10 ensina a não ser entregão, ou o famoso dedo duro. O sábio vai agora para a vida diária e orienta ao companheiro de serviço nunca se dirigir ao senhor ou ao patrão e falar mal do seu coigual, pois aquele que foi prejudicado por tal fala poderá o amaldiçoar com um motivo justificável. Deus tornará a maldição desse servo uma realidade na vida do dedo duro. Não convém ao servo de Deus prejudicar o servo alheio. Se for falar de alguém, que fale positivamente. Nos versículos 11 ao 14, adverte sobre o perigo de ser desobediente aos pais. O princípio de uma humanidade sem respeito por outros é a desonra aos pais. O sábio esclarece que quando uma pessoa desonra pai e mãe, esse não terá respeito por pessoas necessitadas e nem considerará a quem quer que seja, pois seu orgulho não permitirá tal atitude. Tudo começa no lar. O respeito e a consideração pelos pais atrai para a pessoa toda sorte de bênçãos, tudo por seguir os princípios divinos. E você deseja atrair bênçãos ou a perversidade como colheita para a sua vida? O versículo 15 fala sobre o erro que segue os ambiciosos. O sábio utiliza a sanguessuga para ilustrar a realidade que é comum a quem sempre quer e nunca se doa para nada. A palavra mais frequente para esse tipo de pessoas é mais e mais. O versículo 16 fala sobre tudo ter um propósito. O sábio conta a admiração sobre algumas pessoas no mundo que são muito curiosas por serem semelhantes à sanguessuga, pois de alguma forma são insaciáveis. A lição para nós é entender que Deus fez tudo com um propósito e com um objetivo. Todos cumprem a sua vontade soberana. E você já sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Se não, busque-o, descubra e cumpra-o. O versículo 17 fala sobre o triste futuro dos desobedientes. Muitos seguem uma vida de desonra a pai e mãe e pensam não serem cobrados por isso. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. As Escrituras declaram que esses receberão a paga por sua desonra. O sábio narra de modo a comparar a cruel morte que sofre um rebelde ou maldito. Os versículos 18 e 19 falam sobre a humildade de um sábio. Pensem numa virtude impressionante é ler a declaração de um sábio informando sua incapacidade de entender algo. Quanta humildade há nesse coração! Quanta realidade na sua expressão! Quanta humanidade em declarar incapacidade! Que sirva de exemplo para nós esses versos, que não procuremos saber além do que sabemos, que não queiramos saber além do que nos convém também. O versículo 20 fala sobre o perigo de receber o errado por certo. Que coisa terrível alguém que já não tem sensibilidade do que é errado ou perdeu a capacidade de reconhecer quando comete um pecado. O sábio lembra sobre a existência de pessoas que erram e sentem prazer no erro, como se errar já não existisse mais. Nos versículos 20 ao 23, ensinam o perigo de não ser capaz de realizar algo. O sábio narra o perigo que há em pessoas despreparadas assumirem situações ou posições que não foram, de certa forma, feitos para elas. A destruição, o descontrole, a desorganização, a confusão será o destino desses ambientes. Por esse motivo, o sábio afirma que a terra não pode suportar. Nos versículos 24 ao 28 falam sobre pequenos exemplos de nobreza. O sábio observa o quanto de sabedoria existe em seres tão pequenos, porém grandes em suas realizações, no caso das formigas e dos gafanhotos, e como residem em lugares tão sublimes, portando pouca significância nos casos do coelho e das lagartixas. Precisamos aprender com a destreza das formigas e gafanhotos e com a humildade dos coelhos e lagartixas. No primeiro, um exemplo de força e vontade de seguir adiante. Já no segundo, ainda que habite em lugares suntuosos, lembre de sua pequenez. Nos versículos 29 ao 31, ensina-nos a observar o andar nobre de uns e falso de outros.
Na observação que nosso sábio nos ensina nesses versos, vem nos instruir sobre o andar que representa uma realidade de grande honra, em muitos casos, e em outros, porém, só significa um pouco de pompa. O jeito de andar demonstra honra, ainda que não seja tão honrados assim, no caso do galo e do bode, mas o leão e o rei, esse sim. Claro que observa o nosso jeito de andar. Como você tem sido conhecido através do seu andar, vencedor ou perdedor? Levante a cabeça, olhe para os céus. Deus é por você. Nos versículos 32 e 33, esses versos que encerram o capítulo 30 falam sobre evitar a intriga. Errar ou realizar um feito que traz vergonha é muitas vezes comum entre os seres humanos mais respeitados. Porém, o sábio orienta que a vergonha de se retratar traz um sinal positivo, evitando coisas piores em decorrência do erro cometido. Evite o orgulho quando errar. Seja humilde e se retrate. Assim a paz continuará sendo seu referencial. No último capítulo, o 31, teremos a partir do versículo 10 o acróstico da mulher virtuosa. Acróstico é o uso de letras na vertical para formar palavras ou frases na horizontal. No caso deste capítulo, cada versículo, a partir do versículo 10, inicia-se com a letra do alfabeto hebraico, totalizando 22 versículos, que são o total de letras do alfabeto, ok? Vem comigo na meditação deste último capítulo. O capítulo inicia nos 3 primeiros versículos falando sobre a importância do conselho da mãe. Conselho de mãe serve até para o filho rei, pois nada supera a honra de se ter uma mãe. O sábio narra com precisão a valorização e a sabedoria do conselho de uma mãe a um rei. Nesse conselho, sua mãe lhe ensina a não dar valor a quem prejudique a vida, pessoas que só desejam usufruir dos prazeres e nada mais. Valorizar a vida é não desperdiçá-la com prazeres sem sentido e por motivos egoístas. Seja sua vida guiada por prazeres que edificam aos outros e glorifique a Deus. Nos versículos 4 ao 7, o conselho é para ser sóbrio. O conselho da mãe ao rei nesses versículos são um modo comparativo e demonstrativo, pois a exortação se utiliza da vida comum daqueles que são usuários do álcool e explica o motivo pelo qual eles são usuários. A mãe então deixa bem claro que ao rei não convém o uso do álcool, pois isso tornaria o rei uma pessoa insensata e sem domínio próprio. Os versículos 8 e 9 continuam o ensino da mãe, mas agora sobre a busca pela justiça. Note, todo o conselho da mãe nos versos anteriores contra a bebida forte teve como propósito a justiça e a verdade. O rei foi orientado a não beber para que pudesse auxiliar aqueles que viviam na prática da bebida, a fim de que também esses não bebessem, pois o motivo de que bebiam era sua necessidade de socorro, e então a sobriedade exigida pela mãe era para que o rei socorresse com justiça aos que se sentiam aflitos e sem auxílio. Chegamos aos ensinos da mulher virtuosa. Nos versículos 10 ao 12, ela é confiável e fonte de riquezas para o marido. A primeira característica dessa mulher é que ela, além de ser valiosa, também proporciona ao seu marido uma possibilidade de enriquecer. Nos versículos 13 ao 15, ela se prepara para as ocasiões do dia e provê o necessário para todo o seu lar. As qualidades dessa mulher nesses versos são admiráveis demais. Ela, além de prevenir para o dia todo, acorda pela manhã cedo, providencia tudo o que é necessário para os seus familiares e para todas as suas servas, tanto em alimento como em vestes. No versículo 16 ao 18, fala sobre a disposição dessa mulher. As qualidades expostas pelo sábio nesses versículos é de uma mulher que, além de seus afazeres domésticos, se disponibiliza a participar dos negócios do marido, em compras e vendas de campos e vinhedos. E para deixar nós um pouco mais admirados, ela ainda fica de prontidão durante toda a noite. Os versículos 19 ao 21 falam de o porquê é chamada de virtuosa. Numa linguagem moderna, a mulher virtuosa seria chamada de supermulher, pois suas atribuições são tão surpreendentes que até imaginar é difícil. Observe quanta disposição e preparação o sábio narra nesses versículos. Ela trabalha as roupas do presente e também as roupas do futuro, e ainda se encarrega de atender aqueles que estão em necessidade. Oremos, não para que nossas esposas sejam assim,
mas sim para que exista em nós tal disposição e preparação como nessa mulher virtuosa. Que consigamos nos atentar ao presente, sem, contudo, ignorar o futuro, tanto nos cuidados e também nos serviços, dentre todas as responsabilidades que nosso Deus nos confiou. Nos versículos 25 ao 27, falam sobre a dignidade dessa mulher. A mulher virtuosa, cheia de bem-aventurança, se porta com muito respeito e, quando fala, se porta com sabedoria. O futuro para ela é questão resolvida, e em seu lar nada lhe foge do controle, pois está sempre pronta para realizar as tarefas sem hesitação. Nos versículos 28 e 29 são relatados os testemunhos dos filhos e do marido dela. O sábio reservou 2 versículos para relatar o retorno de gratidão em frases de encorajamento e reconhecimento por parte do marido e dos filhos. Como é importante que haja elogios verdadeiros e que venham de pessoas que estão contemplando toda a luta da supermulher. Aprendamos a proferir palavras de sinceros elogios a todos que com dedicação têm se empenhado para nos atender e nos auxiliar. Quem sabe este seja seu esposo, seu filho ou filha, ou até mesmo sua esposa. Agradeça, elogie. Nos versículos 30 e 31 falam sobre a verdadeira beleza. Ser iludido por beleza exterior ou por enfeites é ver de modo errado e através de perspectivas erradas, pois essas coisas se acabam e deixam de existir com o passar do tempo. Mas a mulher virtuosa não é classificada por coisas tão banais. Ela se destaca por sua postura como descrita em todos os versículos que tivemos o privilégio de conhecer nesses dias. E coroada com a descrição final de temer a Deus e carregar por isso o motivo de ser elogiada publicamente através de suas obras. Deixo, para finalizar esta exposição, uma recomendação para você. Desejo que sejas uma bênção e que em todas as áreas que tivemos o privilégio de estudar nesses dias, você possa se desenvolver em um progresso rumo ao céu. Lembrando sempre, de tudo que se deve buscar, busque o temor ao Senhor Deus acima de todas as coisas. Temor no sentido de respeito e consideração por Ele nos ter disponibilizado tudo o que há no mundo para o nosso bem-estar. E que a partir deste amor possamos devolver essa profunda admiração por Ele em adoração e servindo ao próximo em amor e dedicação. Obrigado por ter me dispensado a sua preciosa atenção nesses 9 dias de exposição. Te espero no próximo livro, querendo Deus.